Nos episódios anteriores de História Rápida, você viu como se desenrolou a Guerra de Canudos no Nordeste do Brasil e a Guerra do Contestado no Sul do Brasil. Os dois foram lutas de oprimidos por moradia e um lugar para plantar. O Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, também testemunhou lutas de classes, entre elas a Revolta da Vacina, que envolve a defesa de moradias da população. Parece complicado, mas não comigo. Eu sou o professor Luiz Felipe e você está no... História Rápida. Rodrigues Alves se tornou presidente do Brasil em 1902. Naquela época, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Quando estrangeiros visitavam a capital, saíam dizendo que o Brasil não era um país civilizado. A população tinha hábitos anti-higiênicos. A cidade cresceu e ocupou espaços sem o devido planejamento. E, como consequência, surgiram diversos problemas. A população se aglomerava e havia epidemias de varíola, febre amarela, malária, tuberculose, cólera e peste bubônica. O Rio de Janeiro foi apelidado de Cidade da Morte. Para mudar isso, o presidente nomeou o engenheiro Francisco Pereira Passos como prefeito do Distrito Federal. Naquela época, o Distrito Federal era a cidade do Rio de Janeiro. O prefeito Pereira Passos, por sua vez, nomeou o médico Oswaldo Cruz, diretor-geral de saúde pública. Ele trabalhou intensamente para mudar alguns hábitos da população e a paisagem da cidade que deveria servir de exemplo para o resto do Brasil. Embasados em estudos científicos, foram feitas leis proibindo a criação de vacas, porcos e galinhas nos quintais das casas do Rio de Janeiro. Proibiu-se a venda de carne e leite nas calçadas, onde os produtos ficavam expostos ao sol e a moscas. E proibiu-se as pessoas de cuspirem, urinarem e defecarem a céu aberto. Hoje em dia, parece impossível para nós imaginarmos as pessoas fazendo essas coisas, mas, naquela época, era comum isso acontecer. A população reagiu muito mal a essas imposições para mudar seus hábitos. Sentiam que a sua liberdade estava sendo invadida. Outras medidas foram tomadas, como combater os mosquitos que transmitem a febre amarela e isolar os doentes em hospitais. Para combater os mosquitos, foi feita uma lei autorizando os funcionários da prefeitura a entrar nas casas e combater as larvas. Depois, foi feito um combate aos ratos, eliminando entulhos onde eles podiam se esconder. Impermeabilizaram o solo e proibiram os porões, que também gerou muita reclamação da população. Esses funcionários precisavam ser escoltados pela polícia para não serem agredidos. Em 1904, foi aprovada a lei que obrigava todos a tomarem a vacina contra a varíola. A vacina contra a varíola é a introdução do vírus Vaccinia no corpo humano. Este vírus é um parente mais fraco da varíola. Quando desenvolvemos anticorpos contra ele, também adquirimos defesa contra a varíola. As pessoas se recusavam a ser vacinadas. Tinham medo da agulha, achavam um absurdo a ideia de pôr um vírus de propósito dentro do corpo e, em uma época em que as mulheres usavam vestidos longos que cobriam quase todo o pescoço, as pernas e os braços inteiros, ter que tirar uma parte da roupa para um funcionário da prefeitura aplicar uma vacina no braço ou na coxa era um escândalo. Isso fez a população ficar indignada e não querer a vacina. Outra medida muito impopular do prefeito foi movida pela necessidade de derrubar casas. Algumas porque simplesmente estavam em ruínas causadas pelos buracos cavados por ratos. Outras porque as casas e calçadas precisavam ser alargadas para melhorar a circulação de ar e abrir espaço para a passagem de carroças e dos bondes elétricos, que era uma invenção nova. Ao todo, foram demolidas 640 construções entre casas, casarões e cortiços. As pessoas recebiam uma pequena quantia em dinheiro para compensar a perda, mas essa quantia não era suficiente para comprar uma casa nova, e muitos foram morar nos morros, formando as favelas. Diante de tudo isso, a população organizou passeatas para protestar. A polícia foi acionada para conter os manifestantes e acabou acontecendo uma batalha entre os manifestantes e os policiais, com o uso de paus, pedras, construção de barricadas, destruição de bondes e postes, assaltos às lojas, tiros e prisões.
Os protestos violentos duraram de 10 a 16 de novembro de 1904 e resultaram em 30 mortes e na prisão de 945 pessoas. Algumas foram condenadas à cadeia na Ilha das Cobras e outras 461 foram deportadas para o Acre. Ao fim, muitas reformas foram feitas no Rio de Janeiro. Além do alargamento de ruas e calçadas, houve a construção de um novo porto e mudança nos hábitos das pessoas. Depois de muito trabalho, a cidade mudou de apelido de Cidade da Morte para Cidade Maravilhosa. Para conseguir acalmar a população, o governo voltou atrás na obrigatoriedade da vacina. E 4 anos depois, houve uma pandemia de varíola e cerca de 6.400 pessoas morreram no Rio de Janeiro. As pessoas de 1904 não entendiam como funcionava a vacina e não queriam ser vacinadas, mas pagaram o preço por isso. Atualmente, a maioria da população já compreende a importância das vacinas, as aceita e procura por elas. Estamos gravando este episódio em setembro de 2020. O mundo passa pela epidemia de Covid-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Para evitar a contaminação, tem-se adotado uma série de cuidados como isolamento social, uso de máscaras e desinfecção das mãos e objetos com antivirais. Contudo, a pandemia continua se alastrando. Mesmo que a doença não leve a maioria das pessoas contaminadas ao óbito, tem deixado sequelas em muitas pessoas depois da recuperação. Para que o cotidiano volte à normalidade, a população mundial anseia pela vacina. Porém, ainda é possível encontrar pessoas de um movimento anti-vacinas. Esse movimento ganhou força principalmente após a publicação de um artigo científico em 1998, no qual o médico inglês Andrew Wakefield associou o aumento do número de crianças autistas com a vacina tríplice viral. Alguns anos depois, descobriu-se que o médico recebeu dinheiro para escrever esse artigo usando dados falsos. A revista que publicou o artigo reconheceu publicamente que havia cometido um erro, mas esse artigo já tinha se tornado famoso e se espalhado pelo mundo, e muita gente, inclusive profissionais da saúde, ainda falam do artigo falso sem conhecer a retificação dele. Apesar da resistência das pessoas do século XX, as vacinas são um avanço para a humanidade. A reforma do prefeito Pereira Passos teve pontos positivos e pontos negativos. Infelizmente, ela aconteceu sem a devida preparação, como o convencimento da população e uma indenização justa pelas perdas. A destruição dos cortiços levou ao surgimento de favelas e só fez o problema social mudar de endereço para escondê-lo dos olhos dos turistas. O verdadeiro problema, que é a falta de oportunidades para a população carente, ainda não foi enfrentado pelos governantes do Brasil com a seriedade que merece. As lutas de classe na República Velha ainda tiveram outros desdobramentos, como a revolta da vacina, o cangaço e o movimento operário de 1917. Estes serão temas de outros episódios do História Rápida. Para ficar sabendo quando lançarmos novos vídeos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Se você gostou deste vídeo, deixe uma curtida, que isso ajuda o canal a ser divulgado e nos incentiva a fazer mais. O canal História Rápida está no YouTube e em agregadores de podcasts como Anchor, Google Podcasts e Spotify. No YouTube temos muitos outros vídeos sobre a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Se você ainda não viu, dê uma olhadinha que você vai gostar. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!